onde a informação circula cada vez mais rápido e os mercados estão mais acessíveis do que nunca, os ETFs tornaram-se numa ferramenta central para quem quer começar a investir. Vieram democratizar a bolsa. Já não é algo reservado a quem tem mais conhecimento, tempo ou dinheiro. Pode ser simples, mas neste vasto leque de opções há uma dúvida que fica. Como escolher o ETF certo? Bem-vindos à terceira sessão do XTB Market Sessions. Serão os ETFs o atalho inteligente para investir sem ser especialista? É essa a resposta que vamos querer ao longo dos próximos 50 minutos, agora com a ajuda de Franklin Silva, cofundador literaciafinanceira.pt, bem-vindo, Jorge Duarte, analista financeiro da DEC Proteste, e Miguel Duarte, criador de conteúdos financeiros. Obrigada aos três por estarem connosco. Não querendo correr o risco de sermos demasiado simplistas aqui nesta nossa primeira análise, podemos olhar para os ETFs como olhamos, por exemplo, para um cabaz de compras, fazendo essa analogia, Franklin? Sim, podemos olhar. Um ETF é uma espécie de cesto, digamos assim, que pode ter um conjunto de coisas. Neste caso pode ter maçãs, pode ter peras, pode ter um misto dos dois, pode ter um conjunto de ativos. E pronto, e o ETF permite o investimento desses ativos de forma relativamente simples, transparente, portanto sabemos a qualquer momento quais é que são os ativos que estão dentro desse ETF, também de forma quase, enfim, muito barata, com custos muito baixos, ou seja, face à complexidade que é replicar um índice, acaba por ser relativamente baixa. Pronto, também um certo nível de controle, ou seja, a pessoa fica a saber exatamente no que é que está a investir, mais uma vez está a replicar o comportamento, ou seja, passando um bocado a questão mais técnica, ou seja, um ETF replica o comportamento de um índice, esse índice pode ser de ações, obrigações ou outro tipo de ativos, e pronto, acaba por ser um instrumento bom para um investidor de retalho, uma pessoa que está a começar e queira ter uma primeira exposição aos mercados financeiros. E ao contrário dos fundos de investimento tradicionais, há aqui uma vantagem, é que acabam por se comportar no fundo como ações. Eles compram-se e vendem-se na bolsa em tempo real, certo? Sim, certo. Isso é um dos seus trunfos, é a facilidade com que pode ser negociado. Enquanto os tradicionais fundos de investimento não estão cotados, só estão disponíveis em determinados bancos e o tempo, por exemplo, está-se a ordem hoje, a ordem será executada só amanhã, entre o resgate também há um certo lag. No caso dos ETF, eles estão cotados e sabe-se exatamente a que valor é que se vai comprar e depois a que valor é que se vai vender. Isso pode ser ao longo de qualquer sessão de bolsa. E porquê é que se diz que acaba por ser o mais eficiente para o bolso do retalho? Primeiro, por a questão da simplicidade. Também, como o Franklin disse, também tem custos bastante baixos. E também, como o Franklin disse, também são muito transparentes. A composição é exatamente igual ao índice que o ETF escolheu. Pode ser, por exemplo, de ações norte-americanas, o SP500 ou o Eurostoxx europeu. Portanto, isso sabe-se exatamente que são aquelas ações em que se vai investir. Já falámos que é um bom índice ou um bom ativo para iniciantes. Tem que ser necessariamente para iniciantes, Miguel? Sim, eu diria que não. Quando estamos a falar de ETFs, nós temos, na verdade, para todos os gostos. Temos ETFs que são baseados, como tanto o Franklin como o Jorge estavam a dizer, em índices. Temos ETFs que são baseados em obrigações, também como referiram. E depois temos alguns produtos mais complexos. Temos, por exemplo, ETFs, ou neste caso ETPs, que são produtos alavancados, em que têm um certo grau de alavancagem e que, por norma, devem ser, sim, tratados por pessoas que já têm um bocado mais de experiência. Vamos explicar melhor esta questão da alavancagem, porque ela pode dar um retorno maior, mas também requer mais riscos, não é? Quando estamos a falar de, principalmente, ETFs alavancados, focando só neste tipo de alavancagem, a alavancagem que estamos a falar é uma alavancagem diária, o que quer dizer que há um reset diário. Ou seja, para o caso em que temos um índice do SP500 que varia 1% positivamente num dia, em princípio, um que seja alavancado em vezes 2 irá variar em 2%, e um vezes 3 em 3%, e depois temos também os negativos, que irão ter aqui a variação então negativa. De maneira como isto é feito, e não querendo entrar aqui em grandes detalhes, é com contratos swap diários, que são comprados com bancos, e depois eles são replicados para aquilo que são os ETFs. Okay. Olhando agora concretamente para as diferenças e vantagens ou desvantagens entre aquilo que é a gestão passiva, que estamos aqui a falar, ou a gestão ativa, o que é que acham que o investidor acaba por ganhar mais ao investir em ETFs, Franklin?
É assim, a evidência empírica e os dados mostram que o investimento em ETFs tende a ter uma performance, uma rentabilidade superior aos fundos de investimento. O que é que nos dizem? Os relatórios SPIBA dizem que em cerca de 90% dos gestores ativos não batem o seu índice de referência. Ou seja, o índice de referência é o tal índice que o ETF tenta replicar. Pronto, o que isto quer dizer? Que muitas pessoas, às vezes, enfim, quem critica os ETFs diz que é o retorno médio, mas na realidade não é um retorno médio, é o retorno em que estás a bater 90% dos gestores, e se tivermos em conta os vieses cognitivos, como a questão das pessoas terem uma confiança excessiva e comprarem, enfim, tentarem adivinhar os momentos do mercado, aquilo que se chama de market timing, quem investe em ETF e mantém a sua disciplina e consciência ao longo do tempo tende a bater também essas pessoas. Portanto, não é um retorno médio, é um retorno bem superior à média dos retornos que os investidores em geral têm. Mas é o retorno do mercado, nem mais Exatamente, nem menos. É o retorno do mercado, mas esse retorno do mercado é bem acima do retorno médio que os investidores a nível mundial experienciam. Por causa de todas essas questões, de tentar adivinhar o mercado, ou tentar escolher ações que acham que vão bater, mas que, mais uma vez, estudos também mostram que é um jogo perdedor. Por isso, pronto, o ETF acaba por ser o melhor, lá está, não só para iniciantes, mas também mesmo para investidores avançados. Mas para investidores avançados não compensará mais olhar para o mercado, como costumamos dizer, com olhos de ver e perceber quando aumentar ou reduzir posições? Voltando um pouco atrás, em relação, acrescentando um pouco ao que o Miguel disse, quando há muitos ETFs que não são para principiantes, mas não precisamos querer ir para os alavancados. Um ETF de ações turcas ou vietnamitas já implicam um risco bastante elevado. E aqui também é de 1 para 1, nem sequer é alavancado. Portanto, há alguns ETFs que são claramente para principiantes e outros, mesmo sem ir para os alavancados e sair para os inversos, já são ETFs para quem já tem mais alguma experiência e está disposto a correr mais algum risco. Mas aí pela geografia ou mesmo pelo setor em que atuam? Pelos dois. Pode ser para a questão da geografia, mas pode ser pela questão do setor. Há ETFs dedicados, por exemplo, à cannabis. Exato. Portanto, arranja-se ETFs temáticos dos setores bastante repescados e com um nível de risco considerável. E até já há ETFs ativos. Portanto, o mundo dos ETFs já não é bem aquele que era o ETF do SP500, que era a base para todos, ou o ETF de um índice global. Já há muito e nem todos são adequados para os principiantes. Portanto, também é preciso ter algum cuidado nessa primeira abordagem. Olhando um bocadinho para a realidade ou para o perfil típico daquilo que é o investidor português, ele ainda foge um bocadinho desses ETFs mais perigosos, digamos assim, ou mais arriscados? Eu penso que ele foge de todos. Porque, como nós sabemos, o nível de literacia financeira em Portugal é miserável. E mesmo explicar e entender o conceito de um ETF mais genérico já é difícil. Portanto, mesmo nesses já é difícil entrar. Nos outros ainda será... Aliás, nem convém começar pelos outros, convém começar pelos ETFs mais simples. Isso... Desculpa, era só para dizer a questão do início dos ETFs, ou seja, aquela proliferação de ETFs, ou seja, hoje em dia há ETFs para tudo, a replicar tudo, ou seja, é preciso também ter cuidado que tipo de ETFs é que estamos a investir, porque começou como sendo um investimento passivo e continua a dominar essa questão, mas também temos investimentos ETFs mais ativos, ou seja, que nem tentam replicar um índice, tentam até bater, ou seja, no fundo, aproveitar aqui um bocado a gestão ativa, aproveitar o sucesso dos ETFs para criar pacotes que dentro funcionam como fundos de investimento, mas são vendidos como ETFs e, portanto... Mas até que ponto é que eles funcionam na prática e conseguem dar um retorno maior? Não, é uma tentativa de dar um retorno maior, não quer dizer que o consigam fazer, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, um ETF simples a replicar o SP500, não é? Mas pode haver outro ETF a replicar um determinado setor específico ou a tentar ter pequenos enviesamentos dentro de determinados setores. Portanto, esse tipo de estratégias que são criadas dentro de um ETF e vendidas como um ETF e, portanto, às vezes, enfim, pode-se passar a ideia que é gestão passiva, mas na realidade acaba por ser ativa. E depois também tem custos maiores, não é? Que é essa a questão. Claro. E acabamos por ter, só aqui sim. incrementando, acabamos por ter já, hoje em dia, ETFs que são mesmo de gestão ativa. Temos o caso da ARC, por exemplo, que é a Katie Woods, que ela tinha um equivalente a um mutual fund e ela transformou em ETF, parte dele, para conseguir trazer para o mundo dos ETFs, como estavam a dizer, não é? E bem, aproveitando aquilo que tem sido a adesão do mercado,
para ter uma gestão ativa dentro de um ETF. E os resultados? É assim, os resultados, até ser criado o ETF, eram bastante bons. Após a criação dele, eu vou dar aqui um passo atrás e concordar com aquilo que o Franklin estava a dizer, que é, quando nós estamos a tentar bater, e qualquer fundo mútuo, qualquer hedge fund vai tentar fazer isso, tentar bater o mercado, é relativamente difícil. Porquê? O ETF, em princípio, está a seguir um índice, vai crescer com o mercado. Nós estamos numa economia que, em princípio, é crescente, nem que seja pela inflação, e então nós estamos a tentar fazer algo que é contrassensual, até porque o mercado, se olharmos para o mercado de uma maneira global, o mercado é eficiente, ou seja, aquilo que eu sei, aquilo que o Jorge sabe, aquilo que o Franklin sabe, em princípio já está equacionado dentro do mercado. O que quer dizer que já houve compra, já houve poder, já houve pressão de compra, e o ETF, neste caso o índice, já aumentou. Ou seja, é sempre um jogo de tentar saber ou ter mais informação do que aquilo que o mercado como um todo tem. Ainda nos ETFs ou nos índices mais conhecidos, temos falado muito do SP500, mas temos também o MSCI World. E o ETF é visto numa grande vantagem precisamente por esta questão da diversificação automática, porque antes, para sermos donos de uma parte ou de uma empresa, precisaríamos de centenas de euros. E eu acho que aqui não só há este potencial de diversificação no número de empresas que se está a apostar em simultâneo, mas também no valor de entrada, que muitas das vezes pode ser baixíssimo, não é? Exatamente, é isso. Portanto, o ETF, enfim, é vendido por, no fundo, são as chamadas unidades de participação. Não é? Essas unidades de participação, quanto maior for a divisão do ETF, menor acaba por ser esse valor unitário. Portanto, um ETF cotado a 10 euros, portanto, a partir de 10 euros a pessoa pode ter exposição a mais de 1.400 empresas, utilizando esse índice como referência. Portanto, acaba por ser uma forma simples, fácil. Não é? Portanto, antigamente, se quiséssemos fazer uma exposição dessa, tínhamos que comprar cada uma das 1.400 empresas, que é praticamente impossível. Hoje em dia, com uma pequena linha, um pequeno instrumento, podemos ter essa exposição de forma fácil, barata, com elevada liquidez. Portanto, facilmente compramos e vendemos a qualquer momento do dia. Por isso, sim. E que também permite um reforço, um investimento ao longo do tempo. Sabemos que a carteira dos portugueses não está muito recheada e havia aquela noção de que investir em bolsa era para os ricos. Exato. Que era preciso milhares de euros. Agora, em plataformas como a XTB, com poucas dezenas de euros por mês, já é possível investir no ETF e ser proprietário de 1.500 empresas. Falando agora da XTB e partindo do pressuposto que poderemos estar com alguém a ver-nos que ainda não investiu, mas que gostaria de partir para os investimentos, como é que se processa na prática? Ou seja, abrimos uma conta na XTB e depois, como é que investimos em ETFs? Portanto, eu dividiria isto em alguns passos. Primeiro de todos é escolher a corretora, aqui indo para a XTB, é fazer a inscrição na XTB. Segundo passo é entender qual é que é o nosso perfil de risco. Porquê? Eu diria que para quem está a começar um ETF global, como o MSCI World, o FTSE All World, são ETFs relativamente bons para começar porque são muito diversificados, mas tens que entender o teu perfil de risco, porque caso contrário podes estar, outra vez, como o Frank estava a dizer há bocadinho, e é verdade, que é, a grande parte das pessoas não compra o ETF e fica lá com ele e deixa-o estar. Vê aquilo a descer e de repente vende. O pânico, não é? E estás a vender na pior altura possível, que é quando na altura em que devias estar a reforçar em vez de estar a vender. Perfil de risco super importante. E depois sim, é definir uma quantidade de dinheiro que estás disposto a investir todos os meses ou todas as semanas, e garantir que esse dinheiro está a entrar e estás a comprar um instrumento que está dentro daquilo que é o teu perfil de risco. Mas o investidor sabe reconhecer o seu perfil de risco? Há vários questionários que podem ser feitos e hoje em dia é relativamente fácil, até propriamente com inteligência artificial é fácil de chegar a um perfil de risco tipo para cada um. Agora, se as pessoas o fazem antes de começarem a investir, é outra história. Já agora pode-se dar outra dica, que é, antes de investir mesmo, é acompanhar aquele produto, aquele ETF, durante algum tempo e ver como é que ele flutua, qual é o comportamento, para a pessoa ter algo, sobretudo para quem está a começar, para ter uma noção de que há flutuações. E se depois, na prática, se não faz como diz o Miguel, aquilo começa a descer e vende em pânico. Como é que se contorna esse impulso? Eu tenho uma técnica. Queremos as técnicas todas. Tenho a técnica que é, ao longo destes últimos anos, até porque eu gosto de falar sobre o tema de investimentos, acho que todos nós aqui gostamos, e então há sempre alguém que me pergunta como é que começa. E a maneira como eu digo é, começa com um valor super baixo, se são 50 euros, são 50 euros, se são 100 euros, são 100 euros, compra um instrumento que tu queres e deixa lá estar ele durante uns meses, literalmente, para sentires a flutuação do mercado. Vai para cima, vai para baixo, como é que tu sentes em relação a isso? E a partir daí começas a entender como é que o mercado funciona. Eu diria que esta é a maneira mais fácil de tu psicologicamente entenderes que é normal o ETF descer de valor ou então subir de valor
consoante aquilo que é a narrativa do mercado. E se calhar não ir de 5 em 5 minutos à app ver como é que Também não está, convém, não é? como é que Sim. estão a investir. Aliás, há um estudo engraçado que não sei se já viram, mas foi feito pela Fidelity, Ok. que mostra que eles analisaram 5 milhões de contas, Sim. das quais, entre homens e mulheres, as mulheres têm uma rentabilidade superior em 1,8%. São mais pacientes? Não, também, mas não é só isso. É que têm menos tendência a abrir as aplicações para ver os investimentos e quando existe uma queda de mercado, por norma, elas não estão em cima dessa queda de mercado, então passam um bocadinho under the radar. É isso. Não, é assim, aquilo que tento fazer, enfim, é um bocado tentar olhar para o passado e mostrar vários exemplos de situações em que realmente vimos quedas acentuadas e tentar, no fundo, perceber porque é que as quedas aconteceram e no fundo, ou seja, tentar passar que pode acontecer, ou seja, crises como 2008, coisas como Covid podem acontecer, mas que são situações, ou seja, expectáveis no mercado, isso vai acontecer, isto não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. Se bem que na prática, pronto, mesmo na minha experiência de gestão de patrimónios, é assim, olhar para o passado é sempre bonito, mas quando as pessoas se sentem na pele é diferente, ok? Portanto, eu tive vários casos de amigos no Covid-19 que venderam as suas posições porque é sempre aquela história de agora vai ser diferente, porque não há nenhuma crise repetida, né? Portanto, toda a crise é diferente, há sempre coisas novas, mas pronto, se acreditamos enfim, no capitalismo, se acreditamos na criatividade humana, Mas porque eventualmente... acreditaram que era uma crise mais prolongada, não se sabe Exato, exatamente sim. quando é que ia terminar. Normalmente o tipo de discurso que existe quando está a cair é coisas como isto agora vai demorar muito tempo a recuperar, isto ainda vai piorar, ou então aquela coisa de vou vender agora para comprar depois mais tarde, mas o problema é que quanto mais cai, quer dizer que as notícias ainda estão piores, se ligarmos a televisão ainda está tudo mal, se falamos com amigos está tudo mal, ou seja, o pior momento para investir, ou melhor, o pior momento na cabeça das pessoas costuma ser o melhor momento na prática. Okay? Portanto, é assim, nós também temos que perceber que quando o SP500 estava a cair mais de 30%, cerca de 33%, né, foi o mínimo, foi um momento muito negativo. Portanto, as notícias foi um momento, lá está, em que as pessoas achavam que isto ia ser uma recessão que ia demorar muitos anos. Portanto, pronto, é sempre difícil. Mas lá está, mantendo a consistência, tendo uma estratégia de investir todos os meses, o mesmo montante, por exemplo, independentemente de como esteja o mercado. Portanto, se estiver aqui, vamos comprar mais unidades de participação, se estiver a subir, vamos comprar menos, mas pronto, manter essa consistência e acreditando que no longo prazo as coisas acabam por... Ainda assim, mesmo caindo 33%, um índice como o SP500, que integra as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, dá uma certa segurança ainda assim, porque o risco de falência é quase nulo, não é? Sim. Só em caso de um conflito nuclear é que a Bolsa desapareceria. Claro. Aliás, a Bolsa Americana atravessou 2 guerras mundiais e continua lá e em máximo. Sim, mas também foi o país que ganhou, não é? Porque na Alemanha, por exemplo, foi tudo evaporado, ok? Portanto, quem tinha investimentos perdeu tudo. Portanto, temos que ter essa consideração. Nós temos um bocado de atenção a olhar para os Estados Unidos, não é? Que é aquele viés de sobrevivência, não é? Mas não é bem assim. Se olharmos para outros mercados, não é? Por exemplo, o mercado português, uma pessoa com 50 ou 60 anos é um investidor traumatizado, porque ele já passou por BCPs, não é? Por BES, por BNP, portanto, pronto. Ou seja, pronto, isto é uma questão, eu próprio comentei esse erro, ou seja, de avaliar muito o mercado americano, porque é aquele que nós temos mais informação. Portanto, E essa proximidade também facilita, obviamente. Exatamente. Sim, agora, reforçando um pouco o que o Franklin disse, a Bolsa de Tóquio atingiu o seu máximo em 89 e só há 2 ou 3 anos é que voltou a superar esse máximo. Então, foi uma longa travessia do deserto. Portanto, mercados específicos, há um risco de baixo, mas ou de recuperarem só passados muitos anos. O Eurostock 50 também só há 2 ou 3 anos é que recuperou dos máximos de 99. Portanto, mais uma razão para quando se começa a investir em ETFs ser uma carteira o mais diversificada possível. Obviamente, mais diversificada aí terá sempre muitos Estados Unidos, mas também terá um pouco dos outros mercados. Do resto do mundo, sim. O Miguel há pouco queria acrescentar algo. Ia só acrescentar aquilo sobre o que o Franklin estava a dizer e aqui o Jorge, que é... eu tive a oportunidade de ver um artigo de um jornal de 1847, se não estou enganado. Portanto, já há bastante tempo, já há uns anos. E falava exatamente sobre isso, que era, tinha acabado de rebentar uma guerra, que a França estava completamente dizimada, que todos os países estavam a entrar em recessão e que não havia nada a fazer, era o fim dos tempos. Não é? E nós, a verdade é que, entretanto, o mercado continua a crescer, não é? E se olharmos para o SP500, que conseguimos ter aqui um track record de praticamente 140 anos, vemos que, efetivamente, durante este tempo, deu aqui retornos positivos. Ou seja, em relação às notícias, vão sempre haver mais notícias, vai sempre haver guerras, vão sempre haver motivos para vender e
acrescentando outra vez sobre o que estávamos aqui a dizer, que se nós não tivermos uma boa tese de investimento, não sabemos exatamente qual é que é o nosso perfil, a tendência vai ser a vender e lá está, aqui a perder aqueles 2% extra que estamos aqui a falar. A sessão anterior foi sobre ações e numa parte da conversa nós falávamos aqui sobre a importância não só da análise quantitativa, mas da análise qualitativa, o perceber quem é o CEO daquela empresa, qual a sua visão para o negócio e para o futuro. Ao investir num ETF, isto perde a sua relevância, ou seja, há aqui uma espécie de falta de personalização, porque podemos não gostar daquela empresa ou daquele CEO, mas não podemos simplesmente retirá-la da nossa carteira de investimentos. Até que ponto é que isto tem peso real para um investidor que quer apostar em algo mais seguro, neste caso no investimento passivo? Isso tem pouco peso na realidade. Eu sei que em teoria ou seja, essa questão de tentar excluir certas empresas ou tentar investir só numas que são as boas, não é? Em teoria parece uma história bonita, mas na prática não é isso que mostra. Ou seja, aqui estamos a falar de dois riscos. Temos o risco de mercado, ou seja, o risco que todas as empresas estão subjacentes, temos riscos geopolíticos, inflação, subidas ou descidas das taxas de juros, depois temos o risco específico, que era aquilo que estavas a mencionar, pronto, que é o risco associado a cada empresa e esse risco, portanto, do CEO morrer atropelado ou coisa assim do género. Portanto, esse risco pode ser diversificado e, portanto, como esse risco pode ser diversificado, é um risco que não é recompensado pelo mercado. Quando se está exposto a ações individuais, estamos expostos a esse risco não vai ser recompensado. Não temos prémio de risco sobre isso. Portanto, costuma-se dizer que a diversificação é o único almoço grátis, precisamente por isso, porque nós conseguimos diversificar o risco específico, portanto, eliminá-lo praticamente, não reduzindo a rentabilidade esperada. Pronto, por isso tem um bocado a ver com isso, ou seja, essa questão do que as empresas fazem ou não fazem para um investidor em ETFs, isso acaba por ser irrelevante, porque nós estamos um bocado a investir na economia. Tem mais a ver com a narrativa do mercado do que propriamente com se o CEO vai ser atropelado ou não. Portanto, mas de qualquer forma já há alguns ETFs que permitem ter algum grau sobre a seleção das empresas. Por exemplo, há ETFs que se centram em índices mais éticos ou de ESG, de Ambiente, Social e Governance, em que esses índices excluem aquelas empresas que estão envolvidas em atividades mais polémicas ou que têm má governação. Portanto, aí o investidor poderá escolher indiretamente um conjunto mais estrito de empresas. Mas pronto, isso poderá ter alguma implicação negativa sobre na rentabilidade. Estou a perguntar mesmo por desconhecimento. Essas empresas que esse tipo de ETFs agrupa acaba por ser igual? Ou seja, temos na mesma gigantes económicas como nos outros? Temos, mas depois, consoante também o que está definido na definição, passando ao pleonasmo, na definição do próprio índice, a exclusão pode variar. Antigamente excluía-se empresas ligadas ao tabaco, à defesa, exploração de trabalho infantil. Muitas vezes também é questionável até que ponto é que isso é aplicado ou não. Ou seja, mas existem produtos que tendem a ir ao encontro dessas necessidades. Okay. Mas muitas vezes isso também pode implicar uma menor rentabilidade, até porque também esses ETFs também tendem a cobrar custos mais elevados. E no fundo é uma forma também de gestão ativa, não é? Porque nós no fundo estamos a excluir esses setores, no fundo, enfim, para agradar a certos tipos de investidores, estamos a fazer gestão ativa. Porque mesmo, lá está mais uma vez, a evidência mostra que mesmo essas empresas, por exemplo, do carvão ou do tabaco ou assim de setores de armamento, por exemplo, são aquelas que estão mais exprimidas, ou seja, têm uma rentabilidade esperada superior até às restantes. E mesmo se olharmos nos últimos, 50 anos, vemos que as maiores empresas até acabam por ter mais rentabilidade, por exemplo, a caso da Altria, Philip Morris, acabam por ter uma rentabilidade superior, que é contraproducente. Ou seja, o facto de estarmos a olhar para essa questão mais do ambiente, por exemplo, também pode penalizar na carteira. Claro. Sim. E há outra coisa, só para complementar aqui, há outra coisa interessante, que é quando hoje em dia há muitos ETFs e os ETFs são criados por tudo e por nada. E quando há um ETF de setor que é criado, tipicamente é quando está em all-time high. Ou seja, quer dizer, por exemplo, houve um ETF de defesa que foi criado, o WDF, não estou enganado, agora há relativamente pouco tempo. Porquê? Falava-se muito sobre a defesa na Europa, não é? Então criou-se um ETF especificamente de defesa na Europa. Não é? Só que o ETF, felizmente, também tem subido um pouco, mas não dentro daquilo que era a expectativa de quem o comprou. Não é? Estamos a falar aqui de retornos muito altos,
porque, devido à guerra que houve, ou que está a haver com a Ucrânia, as empresas de defesa Sim, na União Europeia o subiram susto e muito. do pânico já passou, não é? Já criou uma certa habituação à guerra na Ucrânia e, portanto, se calhar daí esse comportamento também do próprio ETF. Certo. Ou seja, nós tivemos aqui uma valorização muito grande, em que se o ETF existisse, se calhar estaríamos aqui a falar em algo na ordem de 10 vezes, mas que, entretanto, isso não está a ser replicado porque o ETF, quando foi constituído porque aquelas empresas já estavam naquele pico. É a questão da moda. Sim. As gestoras estão a aproveitar a fama dos ETF para criar este tipo de produtos para seguir a moda. E isto não são aqueles ETFs que são os mais adequados para quem quer começar a investir. Falando em ETFs ainda de setor, olhando para o setor tecnológico, que está em alta, nomeadamente aquele que integra a inovação, a inteligência artificial, como é que olham para o Nasdaq 100? É mais para um perfil de quem quer mais arriscar ou também pode ser indicado para iniciantes? Sim, neste momento, o Nasdaq 100, cerca de 60% são as 7 magníficas. Ou seja, tem dado ótimos resultados o Nasdaq 100 nos últimos 10 anos, tem superado até o famoso SP500. Mas existe uma certa concentração, a diversificação se calhar não é ideal. Portanto, analisando o perfil de investimento, se calhar não será a melhor forma de ter uma exposição ao mercado norte-americano. Aliás, porque o próprio SP500 já tem de cerca de 30%, 30 e poucos por cento nessas empresas. Portanto, já tem uma elevada exposição a estas novas tecnologias. Mas isso também depende um pouco do perfil de investimento. Sim, ou seja, eu aqui vou concordar com o que o Jorge está a dizer, que é, nós, antes de tudo, e retornando aqui um pouco atrás, temos que entender qual é que é o nosso perfil. Por exemplo, no meu caso específico, eu continuo a acreditar que a tecnologia há de continuar a crescer, pelo menos durante as próximas décadas. O que não quer dizer que eu esteja certo. Quer dizer que eu tenho uma tese de investimento e eu estou a investir, estou a alocar o meu dinheiro de acordo com isso. Estava a falar do Nasdaq 100, tens o caso do QDV, neste caso o SP500 só focado em tecnologia. Vou falar aqui de cerca de 60 empresas focadas em tecnologia do SP500, que tem mais ou menos efeitos semelhantes. A única diferença é que ele vai buscar as empresas tecnológicas do SP500. Isto quer dizer que é bom para iniciantes? Provavelmente não. Provavelmente aquilo que é melhor para iniciantes é sempre o ETF mais diversificado possível. Mesmo se calhar o MSCI World acaba por estar mais focado em países de primeiro mundo, se calhar algo como, por exemplo, o FTSE All World, estamos a falar de 3.600 empresas, seria o mais indicado. E depois, a partir daí, sim, começar a construir a nossa tese de investimento, olhar e dizer assim, olha, realmente faz-me sentido. Empresas tecnológicas, eu acho que vão ter aqui um boom, vão continuar a crescer devido a AI, automação, robótica, o que seja. E dentro disso, começar a investir, mas sempre tendo em consideração que o nosso core, quando somos iniciantes, tem de ser o mais diversificado possível, que é para que nós não tenhamos a necessidade de vender com o pânico. O pânico de estar a descer. Sim, eu aqui só queria acrescentar uma coisa, que é, normalmente investir por setores é uma má ideia. Ou seja, nós já tivemos, se vocês analisarem também desde 1930 e poucos, a subirem por décadas os retornos, bem que tem anos em que, por exemplo, já houve as empresas de carvão, já tivemos as empresas de tabaco, por exemplo, ou seja, todas as décadas têm setores que se distinguem. Pronto, nos últimos 10, 15 anos, as questões tecnológicas tem tido um retorno mais ou menos em média entre 20% e 25% anual, se não estou em erro, que é exatamente esse retorno que todos os outros setores tiveram nas décadas anteriores, ok, em média. Mas o que acontece é que as avaliações interessam, ou seja, o preço que a pessoa paga interessa hoje, ou seja, as avaliações das empresas tecnológicas também está mais elevada face ao mercado, ou seja, a expectativa de retorno também é menor. Pronto, e temos indicadores que mostram isso, ou seja, tendo em conta o SP500 em cerca de 11 setores, se não estou em erro, 11 ou 12, acho que é 11, portanto, de uma forma lá está neutra, eu acho que investir em empresas mundiais, acho que uma forma neutra acaba por ser mais do que focada nos setores. Okay. Pensando em construir uma carteira, já a pensar no longo prazo, na reforma, que 2 ETFs é que recomendariam? Eu acho que um ETF sobre o MSCI World será um ponto de partida. Eventualmente, se quiser diversificar e baixar um pouco o risco, há ETFs de obrigações do mercado global. Mas as obrigações, infelizmente, nos últimos anos têm sido pouco favoráveis e o seu contributo para a diversificação diminuiu um pouco. Mas se isso voltar ao normal, pode ser um bom complemento. Miguel? Eu, para mim, dividiria, e estou aqui de acordo com o Jorge, um portfólio 60-40, 60% focado em ações mundiais, 40% focado em obrigações. Aqui, dentro daquilo que seria, pelo menos, um ETF de eleição
para quem é iniciante, seria o VWC. Estamos a falar aqui de um índice que é o FTSE All World, que detém cerca de 3.600 empresas. Okay? E na parte de bonds, acho que é o ETF mais diversificado possível. Eu, pessoalmente, se alguém tivesse a exposição 100% a ações, seria um ETF a replicar o MSCI World, portanto, simples, portanto, barato. Há um até que 0,06% de comissão, que é bastante barato. E depois, em termos de exposição a obrigações, escolheria um da Vanguard Life Strategy, que já faz essa desagregação. Ou seja, em vez de ter um ETF de ações e outro de obrigações, tem, por exemplo, o Life Strategy 60% de ações, que já tem a parte de ações e depois a componente de obrigações num único produto, onde não é preciso estar a fazer rebalanceamento, assim, e também é relativamente baixo. Eu agora gostava de que me ajudassem a chamar a atenção de quem nos vê sobre um outro risco, que é o risco cambial. A diferença entre investir em dólares ou em euros e o que é que isso pode representar? Já agora, relativamente, também é aconselhável, se o investimento é a longo prazo, preferir ETFs acumulativos. Okay. Certo? É isso aí, porque às vezes, sobretudo no caso das obrigações, a maior parte deles são distributivos. Acaba por ser pouco eficaz mesmo do ponto de vista fiscal e para esse tipo de ETFs, quando o objetivo é ir acumulando a poupança. Portanto, além destes ETFs que aqui não referimos, ir sempre para as classes acumulativas. Como é que podemos perceber, em plataformas como em corretoras como a XTB, conseguimos ter acesso a essa informação? Sim. Normalmente os acumulativos tendem a terminar com ACC no final ou com C, mas depois na descrição de cada produto está lá sempre essa informação. Portanto, basicamente aqui a diferença é se queremos quase uma renda fixa ou reinvestimento. Sim, eu sei, porque há muito essa ideia de termos o rendimento passivo, etc. Sim. Mas para quem está a começar e com pequenos montantes, isso não faz sentido. Certo. Aliás, até compensa mais utilizar um ETF acumulativo e vender o montante correspondente aos dividendos, ok? Isso é mais eficiente, ou seja, é mais eficiente do crescimento do património a longo prazo, fiscalmente, não é? Também. E mesmo fazendo assim as contas, é melhor investir num ETF acumulativo e vender a porção que se quer receber de dividendos do que estar a investir num ETF de dividendos e recebendo automaticamente esses dividendos. Vamos então agora ao risco cambial e ajudar-nos a explicar esta diferença. Porque é que é, às vezes, um duplo risco para o investidor? Assim, eu tenho aqui um exemplo interessante, que é, em 2022, houve uma flutuação bastante grande entre o euro-dólar. E o meu portfólio, especificamente, ele acabou ligeiramente positivo e foi unicamente por causa do câmbio. Okay. Porquê? Quando estamos a comprar ETFs, sejam em euros ou em dólares, a exposição vai ser sempre das empresas que estão naquele país. E aquilo que nós podemos fazer para contrapor isso é comprar ETFs que sejam hedged. Neste caso, o que estamos a fazer é estamos a comprar um ETF, imaginemos, em euros, com a variação igual a que teria se fosse em dólares. Neste caso, para o caso do mercado dos Estados Unidos. O risco cambial, qual é que é? É de nós temos um ano em que o SP500, por exemplo, se comprarmos um ETF do SP500, subiu 10%, mas a nível cambial desceu 20%. Ou seja, neste caso, o dólar, não é, em relação ao euro, fez com que o nosso portfólio descesse 20%. Isso quer dizer que, feitas as contas, temos aqui um retorno negativo em 10%. Não é? Mas esses ETFs com proteção cambial compensam? Desculpa, só para acrescentar aqui um pouco o que o Miguel disse, que se calhar não ficou claro. A questão de um ETF estar cotado em euros não significa que não tenha risco cambial. Sim. Depende de qual é a carteira. Um MSCI World, um ETF cotado em euros, tem 60% de exposição ao dólar. E às vezes os investidores que não têm tanta experiência, eu vou comprar isto em euros, não tenho risco cambial. Isso não é verdade. Para não ter o risco cambial, teria mesmo que ser um ETF com hedge. Com cobertura cambial. Sim, por acaso, historicamente, ter sem cobertura ou com cobertura não há conclusão, ou seja, qual é que é melhor, qual é que não é. Pronto, eu pessoalmente prefiro não sem cobertura. Mas ainda essa questão das moedas, por exemplo, também temos que perceber o que é que realmente estamos expostos. Porque, por exemplo, quando estamos a investir numa empresa americana, não é? Estamos supostamente expostos ao dólar 100%, não é? Nessa definição. Contudo, empresas exportam para outros países, okay? Portanto, noutras moedas. Por exemplo, temos aqui um exemplo da Nestlé. A Nestlé está cotada em francos suíços, mas 99% das receitas vêm de fora da Suíça. Portanto, nós não temos, na realidade, não temos a exposição ao franco suíço. É só a moeda de denominação em que está cotada aquela empresa. Okay? Portanto, só para percebermos isto. Portanto, eu acho que é sempre importante a questão das receitas das empresas. Do que a designação, ou seja, a moeda a que nós podemos comprar. Olhando especificamente para o mercado europeu, temos estado sempre quase a falar que os Estados Unidos, não só pela questão da familiaridade, acaba por ser a opção da maioria das pessoas.
Os mercados europeus ou mercados emergentes podem funcionar para quem? Sim, os mercados europeus já estão representados no índice MSCI World. Já têm um peso. Os emergentes... Mas índices mais concretos, como o Eurostock que falamos. Sim, mas se vai começar pelo MSCI World, aí já tem a exposição a mercados europeus. Aí o que poderá fazer sentido na segunda fase é ir para mercados emergentes. Embora alguns índices globais tenham emergentes, é sempre marginal. Por exemplo, a China já tem um peso enorme e mesmo índices MSCI World All Country acaba por ter uma pouca exposição a esses países. Portanto, aí ETFs de mercados emergentes poderá ser um complemento, mas sempre numa segunda fase. Exato. Enquanto criador de conteúdos, presumo que a sua visibilidade lhe traga também depois muitas pessoas que olham para si quase como uma referência e também pedem aconselhamento. Como é que as pessoas estão a olhar para os ETFs no contexto português? Porque falávamos que há, de facto, iliteracia financeira, há muito pouca gente ainda a investir. Abrindo agora mais o debate, não apenas sobre ETFs, o que é que nota diariamente? Assim, primeiro e antes de mais, para ficar muito claro, eu não faço mesmo aconselhamento financeiro. E isto fica claro para toda a gente que me segue. As perguntas que eu vejo, e tendo a não respondê-las exatamente por causa disso, são muito focadas em coisas mais básicas, como penso que foi o Franklin estava a dizer, o Portugal está na cauda da Europa a nível de literacia financeira. Estamos a falar de coisas como, por exemplo, alguém perguntar como é que vai conseguir ficar rico com 20 euros daqui a 3 anos. Não é? E isso não existe. Não é? Portanto, estes são os tipos de perguntas que são mais caricatos, mas que acontecem em demasia. O que é que eu acho que cabe a cada um de nós, e estamos aqui os 4 a falar sobre isto, é exatamente desmistificar isto, de que, por exemplo, eu não sei se vocês têm esta percepção ou não, eu pelo menos tenho-a, que é, eu vejo as pessoas em Portugal muito abertas a investir em criptomoedas, muito abertas mesmo, mas quando estamos a falar de investir em ETFs, é algo que para elas é quase um bicho de 7 cabeças e algo que não faz sentido. Mas não deveria ser ao contrário? Na minha opinião, é um paradoxo. Não deveria ser ao contrário, só que o que é que acontece? Ou pelo menos minha opinião e a opinião pessoal. Quando estamos a falar de ETFs, eles estão sempre muito ligados a ter que fazer o IRS, a ter que operar dentro de algo que é um mercado bastante complexo, que é o mercado de ações. E quando estamos a falar de criptomoedas, não. Criptomoedas é algo que, dentro da cabeça de grande parte das pessoas, foi feito para elas. Ou seja, elas podem comprar e vender, não têm nenhum tipo de obrigações e então, quer tenham algo positivo ou negativo, estão totalmente à vontade. O que acaba por ser um pouco falacioso, porque a nível de risco, quando estamos a falar de investir em qualquer tipo de criptomoeda, em princípio, nem que seja pela volatilidade, há de ser mais arriscado do que investir, por exemplo, num ETF estilo MSCI World. A nível de perguntas, eu acho que a mais caricata é esta, é como é que eu consigo ficar rico com 20, 30, 40, 50 euros daqui a 2, 3 anos. Então esta questão da transparência maior que os ETFs conferem, pelos vistos, para alguns investidores que estão a começar, é mais pejorativo do que benéfico, é isso? Na visão destas pessoas que o Miguel recebe a... Eu não iria por aí. Aquilo que diria é que não há ainda assim tanta informação cá fora que as pessoas queiram consumir, porque depois tem muito a ver com isto, tem a ver com aquilo que as pessoas querem consumir, que consiga explicar de uma forma simples o que é que estamos aqui a falar. Por exemplo, quando estamos a falar de investir numa criptomoeda, as pessoas entendem, ok, isto é um ativo digital e não entendem bem o que é que está por trás, qual é que é a necessidade, mas entendem que estão a comprar qualquer coisa que é minha. Quando é um ETF, estamos aqui a falar, se calhar, de 500 empresas, 1.200, 3.600 empresas. E o que é que eu estou aqui a comprar, na verdade? Não é? O que é isto? O que é que o ETF significa? E lá está, eu comecei a fazer conteúdo exatamente para isso, para tentar passar de uma maneira simplista o que é que estamos aqui a falar. Não é? Agora, só acrescentar, em relação às criptomoedas, também já há obrigações fiscais. Pronto. Sim, exatamente. Agora sim. Sim, agora já há. Mas se calhar exatamente é isso que tu dizes. As criptomoedas dão aquela sensação que se pode ficar rico em 2 anos. Com 20 euros. Sim, com 20 euros. Enquanto os ETF, não. Os ETF é uma maneira de nós ganharmos segurança financeira a longo prazo. Portanto, muitas vezes eu acho que os portugueses é o síndrome da raspadinha e as criptomoedas às vezes funcionam um pouco como isso. Eu acho que nós que estamos empenhados em aumentar a literacia financeira temos também de desmistificar um pouco isso. Um ETF não é mais difícil de perceber que uma criptomoeda, se calhar exatamente o contrário. Só que na mentalidade de muitas pessoas que estão a olhar para aquilo,
Epá, esta de criptomoeda, isto deu 300% em 2 ou 3 semanas, mas quantas desapareceram? Mas isso depois ninguém fala. Mas isso, eu acho que não é uma questão de perceber, eu acho que é mais uma questão da rentabilidade, ou seja, é aquela, porque por exemplo, mesmo a questão no início, quando estava a iniciar a pergunta, a dizer que as pessoas investiam no mercado americano por conhecerem mais familiaridade, não é? Mas a realidade não é essa. A realidade, por exemplo, até 2008, os índices americanos e europeus andavam em linha. Portanto, a partir daí é como um grande desfazamento. E, portanto, as pessoas olham para o passado, os últimos 10 anos, quem deu mais rentabilidade foi o índice americano, as pessoas investem no índice americano. Isto é um comportamento típico dos investidores. Portanto, hoje em dia, por exemplo, neste momento, sei lá, setores mais deprimidos, as pessoas tendem a não olham porque não aparecem as notícias. Por exemplo, o setor tecnológico é muito mais, enfim, excitante, digamos assim, muito mais entusiasmante. Portanto, as pessoas têm tendência a investir porque é o que aparece nas notícias, é o que as pessoas veem. Mas pronto, essa questão também, esse tipo de perguntas, já agora também do meu lado, enfim, eu também recebo algumas perguntas desse género, pronto. Eu assim, faço target a pessoas que já percebem um bocadinho, mas querem perceber mais, portanto, esse é o meu objetivo, não é tanto pessoas que estão a começar, mas sim, também tem esse tipo de perguntas, sendo que, enfim, passando essa questão de se ficar rico em 2 a 3 anos, né? Se passarmos para 30 ou 40, por acaso, a evidência empírica mostra que é relativamente fácil, que é só investir de forma consistente todos os meses. Há uma forma já resolvida de ficar rico, que é esse tal investimento consistente. Enfim, aqui estamos a utilizar um índice de ações como exemplo. Pronto, em que, de facto, olhando para os últimos 100 anos, por exemplo, no mercado americano, temos um retorno anual de cerca de 10%. Obviamente que isto varia muito, estamos a falar de um retorno anualizado, portanto, estamos a atenuar aqui a linha. E outra coisa também importante, como falámos há um bocadinho, que é interessante falar, sobre o Japão, que, por exemplo, em 1989, 90, 40% do MSCI World era o Japão. Hoje em dia é cerca de 8%. Portanto, esse índice tem a capacidade de se adaptar ao longo do tempo. Portanto, mesmo que o mercado americano, hoje o mercado americano representa cerca de 70% desse índice, portanto, mesmo que os Estados Unidos tenham uma performance inferior, esse índice acaba por se ajustar, porque outros mercados vão ganhando peso. Pronto, basicamente é isso. E mais uma vez a questão das receitas. Portanto, as receitas são mundiais, portanto, nós, apesar de estamos 70% dos Estados Unidos, não estamos 70% nos Estados Unidos, efetivamente, porque as empresas depois vendem para todo o mundo. Portanto, nestes 5 minutos, penso eu, finais, costumamos sempre reservar algumas questões que até podem já ter sido respondidas, mas de uma forma agora mais objetiva e mais concreta. Olhando para o decorrer de 2026, diriam que esta é mesmo uma aposta segura e, se sim, que tipo de ETFs recomendariam? Começando aqui. Sim. Eu posso só dizer aqui uma coisa em relação ao que o Franco estava a dizer, só dando aqui um passo atrás, que é, ainda em relação aos comentários. Eu tenho recebido vários comentários, porque eu falo de sempre em investir sobre 30, 40 anos. E muitas das pessoas o que dizem é: vim investir daqui a 40 anos, eu sei lá se estou vivo. Não é? Mas a pessoa, em princípio, há de estar viva. Não é? Ou seja, investir para daqui a 40 anos é complicado por causa disto. Ou seja, é um esforço mental de garantir que todos os meses estamos a ser consistentes e estamos a investir dentro de algo que a nossa tese de investimento está a corroborar. Juntando isto ao facto de que a União Europeia, em 2024, se não estou enganado, fez um estudo, que é o Aging Report, em que mostra que até 2050 a nossa reforma, em média, em princípio, há de ser à volta dos 38%, 39%. O que quer dizer que vai começar a ficar cada vez mais do nosso lado algo que vai complementar a nossa reforma. Não é? E se nós agarramos em a tal média histórica do S&P 500, 10%, se agarramos em 10% do nosso ordenado e tivemos a investir, em princípio, daqui a 40 anos, não é? E estamos a falar tudo de médias, obviamente, teríamos, e usando aqui a regra dos 4%, que é basicamente foi um estudo que fizeram para saber qual é que era o Safe Withdrawal Rate, nós vamos conseguir complementar em 100% aquilo que há de ser o nosso ordenado. Okay? Retirando a parte dos impostos, obviamente, depois, a seguir, mas conseguimos complementar 100%. Por isso é que é muito importante, cada vez mais, desmistificar esta ideia de que estamos a investir para 40 anos, porque investir para 40 anos já está ali à porta. Não é? Eu comecei a investir há quase 15 anos atrás. Portanto, 40 já não faz assim tanto. Continuamos nas últimas dicas finais, Jorge. Eu penso que o principal já foi dito, mas também alertar para quem está a começar, porque, por exemplo, nós na DEC chegámos a ter casos reportados de pessoas que compraram CFDs confundido com ETFs. Portanto, é sempre preciso alguma prudência quando se está a começar. Ver bem, testar, simular uma carteira virtual um pouco antes,
para evitar, porque depois quem começa assim acaba por ficar traumatizado como quem ficou com a Bolsa Nacional e depois nunca mais volta. Portanto, esse será também um pouco um alerta. E esse aconselhamento também é dado por vocês? Sim. O meu aconselhamento, no fundo, é disciplina e consistência. No fundo é isto, portanto, manter sempre a consistência e ignorar o que se passa à volta um bocadinho. O que se passa aos especialistas, youtubers, eu também sou youtuber, mas ignorar toda a gente, incluído a mim, não é? Também desligar a televisão e pronto, e vai correr tudo bem. Muito bem. Muito obrigada aos três por terem estado connosco nesta sessão. Quanto a si, temos encontro marcado amanhã, mas gostava de lhe deixar uma última mensagem para o deixar a pensar. Gostaria de ser dono de uma pequena parte das 50, 100, 500 maiores empresas por apenas 50 euros? Se sim, porque é que ainda não começou? Até amanhã.